Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Cá estamos de volta na segunda temporada do Vale a Pena. Obrigada pela espera e pelas mensagens a pedir o regresso. Cá estou e muito contente porque a nossa primeira convidada desta segunda temporada é a Margarida Marinho. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu. Sabes que eu tenho uma surpresa normalmente, logo no início, em que tento sacar as informações sobre os convidados. E tive dificuldade contigo. E depois também, obviamente, respeito a privacidade. Então falei com uma colega tua e amiga, atriz, que me diz, olha, ela é muito reservada, mas como atriz e como colega é muito generosa e é uma mulher de família, muito, muito de família. Achei o máximo. Portanto, agora, então eu arranjei aqui uma forma de te conhecer um bocadinho melhor, fazer-te umas perguntas. Por exemplo, o que é que tomas ao pequeno almoço? Eu tomo ao pequeno almoço a torradinha, a manteiga, o café, mel. Umas vezes mel, outras vezes sem mel. Vinho ou refrigerante? Água, eu ando a beber muita água. Eu estou a mudar de vida, Mariana. A saúde, não é? Creio que estou muito atenta neste momento. Estou atenta à comida que a comida comeu. Ou seja, os peixinhos, o que é que eles andaram a fazer, o que é que a carne andou a fazer e que água é que estou a beber. E quando bebo vinho, quero beber um bom vinho. Já que vou beber vinho, exato, seja muito bom. Tinto. Até a voz ficou mais grave. Que pergunta é essa? Boa. Em casa, descalça ou com sapatos? Descalça, sempre. E quando recebes amigos também? Estudo o amigo para ver se ele quer descalçar-se. Se estás à vontade, tira lá. Não, e também dá para perceber se as pessoas têm buracos nas meias ou não. Ou se importam com isso, não é? E quando hesitam em tirar o sapato. Okay. E tu dizes deixa estar? Não, deixa estar, gente. Fica com os sapatos. Eu espero que depois eu esfregona. Estação do ano favorita? Olha, o verão tem um lugar especial porque acho que eu estou mais disponível para receber ideias. O inverno para desenvolver ideias. Giro. Sou muito formiguinha na forma como trabalho, como escrevo durante o inverno. Sou muito disciplinada. E no verão não tenho horários. Fica assim uma coisa que tem mais a ver com a luz e com o prolongamento da luz durante o dia. E como o dia acaba mais tarde, é uma experiência diferente de trabalho. Que bom. Isto está quase a mudar o horário de verão. Eu estou desde outubro a contar os dias. Mas eu levanto muito, muito cedo. Sempre? Sempre, todos os dias. Eu posso acordar às 5h30, 6 da manhã. E começar logo a trabalhar, a escrever. Gosto muito do silêncio. O silêncio dos silêncios. Ou seja, há diferentes silêncios ao longo do dia. Mas esse silêncio do acordar e do começar a receber a luz e de começar antes de falar é maravilhoso. É mesmo um momento em que para mim é um luxo. É quando rende mais. Não sei se rende mais, mas é especial porque eu ainda não verbalizei, eu ainda não há nenhum vocalizo, não há nada. Há só este lugar que é nós, não é? Nós no mundo. E depois, mãe! Começa. Mãe! Onde é que estão os meus sapatos? É isso mesmo. A Margarida é licenciada em Sociologia, com formação em teatro, tem uma prestigiada carreira no teatro, sou tua fã, devo-te dizer, adoro ver-te. Cinema, televisão também, obviamente, mas além disso publica contos e crónicas em revistas e jornais e em 2017 publicaste o primeiro romance juvenil, o Tatu, que fala no poder da imaginação e dos sonhos das crianças. Uhum. Também. E a grande aventura que é nós sermos crianças e não conseguirmos partilhar o mundo, a bolha em que nós giramos e a abertura aos outros. Penso que é uma experiência aos outros, os outros da nossa idade e aos outros, os adultos. Acho que é uma experiência que pode ser muito violenta e pode estar carregada de medo.
E fala exatamente nisso. Sim. Tatu, fica aqui a recomendação. E agora, mais recentemente, temos um novo livro com uma grande lição. Nunca dês troco a palavras menos boas. Isto através da maldição à princesa Olívia. Queres contar um bocadinho? Eu posso contar. A magia das boas palavras. É exatamente isso. Tem a ver com as palavras que nós ouvimos, a qualidade das palavras que nós ouvimos enquanto crianças e também enquanto adultos. E aquilo que também nós dizemos aos outros. E que, numa determinada altura, aquilo que nós ouvimos pode ter... Nós construímos a nossa realidade com essas palavras e pode ter servido como qualquer coisa que nos fez, que nos acrescentou e que nos fez desenvolver e que nos tirou, que nos deu liberdade, mas também pode acontecer o contrário, que é nós ganharmos um medo, ganharmos uma fobia, interpretarmos essas palavras como qualquer coisa que de repente há algo que nos é vedado e que nos faz ir para a direita em vez de irmos para a esquerda, e isso pode ser uma palavra de um pai, de uma mãe, pode ser a palavra de um amigo, de um primo, de um tio. E sem querer? Sem querer ou por querer, porque eu acho que há todo o tipo de coisas que nós dizemos aos nossos filhos. Por vezes achamos que é fácil de entender e de filtrar. Não foi nada fácil de filtrar. E tempos mais tarde eu já ouvi, porque já tive essa experiência de tu disseste isto. Eu disse isso também, mas não foi com essa intenção. Mas eu interpretei desta forma porque as palavras estavam lá para eu poder interpretar dessa forma. Eu sinto que se eu tivesse lido este livro quando era menina, eu teria, talvez porque nós não possamos evitar nada que nos acontece, as contrariedades, nem aquilo que nós ouvimos e que nos vai magoar e que são, de alguma forma, são flechas. Mas nós podemos, talvez, filtrar, talvez estarmos preparados e perceber que afinal aquela flecha não digamos que vem de um lugar mais ferido do que a ferida que vai causar em nós, e isso filtra de alguma forma digamos que aquilo que é menos positivo que possa vir dos outros e que nos pode de facto aniquilar e que nos pode matar um sonho naquele momento. Por isso eu gostava de ter lido, e foi talvez, não escrevi nesse sentido para criar aqui uma moral da história e é assim que deve ser, mas eu vivi isso e de alguma maneira, mesmo nas relações que nós estabelecemos com adultos ou com crianças, ou com colegas, ou com o marido, ou com o filho, relações humanas. Nas relações humanas, a palavra tem um poder que nós muitas vezes não atribuímos o verdadeiro valor. E isso faz, não é que eu seja, eu agora meço muito bem as palavras, não, nada disso, mas pelo menos há um momento em que eu e se calhar vale a pena voltar atrás e dizer, atenção, aquilo que eu disse não foi dito da melhor forma, porque nós valorizamos desde há muito, nós valorizamos o conteúdo e as intenções. Eu cada vez mais acredito que a forma é tão importante quanto o conteúdo. Eu acho que este livro, mais do que para criar, mais do que juvenil, também os adultos deviam ler, não é? Ou então os filhos, olha, vou ler como o filho. Já aconteceu vários adultos terem lido e terem-me contactado a dizer, isto não é só para crianças, pois não? Pois, porque é o que tu dizes, gostavas de ter lido, não é? Portanto, ainda vamos a tempo de ouvir esta mensagem. Eu gostava de ter lido porque eu acho que cada vez que nós estamos com os nossos filhos, e tu tens filhos, e portanto percebes o que é que eu estou a dizer, nós estamos a revisitar de alguma forma o lugar onde nós já passamos. E de cada vez que os nossos filhos têm uma experiência qualquer, tu pões-te no lugar e digamos que há uma simbiose, há uma cumplicidade, tu percebes muito bem. Se bem que o mundo tenha mudado tanto e a linguagem da criança de hoje não seja a mesma linguagem que nós experimentamos, seja como for, de cada vez que o nosso filho tem uma idade, nós revisitamos essa idade e portanto há uma relação espelho com
com as nossas crianças e com os nossos maridos e com os nossos ex-maridos e com colegas de trabalho. Com colegas de trabalho. Acho que vale a pena nós reavaliarmos o lugar que a forma tem em relação ao conteúdo. Uma ótima mensagem. A magia das boas palavras. Olha, eu vou fazer esse trabalho de casa, ler com o meu filho, com 12 anos, e se calhar com 16 também devia fazê-lo ler. Vamos então conhecer a Margarida enquanto leitora. Hábitos de leitura é sempre que podes, não é? Olha, eu tenho um hábito que é de manhã vou tomar o meu pequeno almoço mesmo em frente à casa. Muitas vezes tomo em casa, mas em casa sou muito saudável a tomar o pequeno almoço. Portanto, não é nada daquilo que eu te disse. Não há torrada, não há manteiga. Não há nada disso. Mas quando estou com pressa, eu arranjo sempre uma desculpa para ter pressa. Levo sempre o meu livro. Um livro qualquer que esteja a ler, e estou a tomar um pequeno almoço e ao mesmo tempo estou a saborear as duas coisas. São dois tipos de nutrição. E hoje um vizinho dizia-me assim: lá está a menina com o seu livrinho. E eu disse: tem que aproveitar porque eu leio aos soluços. Ou seja, nós temos uma vida que se divide, que tem outro tipo de ocupação. Portanto, eu sou atriz, ou seja, todos os momentos em que eu posso ler, seja no próprio dia ou seja numa semana de trabalho enquanto atriz, eu arranjo. Todos os momentos são poucos e portanto aproveito, e a leitura acaba por ser digamos que a forma que eu tenho de crescer em todos os sentidos, em crescer com as palavras dos outros, em crescer porque me comparo, em crescer porque entro de facto na intimidade de alguém. Eu não acredito em nada que não seja pessoal. Eu acho que todos os escritores são pessoais. Tudo que eles escrevem mesmo que não seja a experiência direta que ele viveu, é a experiência que ele presenciou ou que observou ou que de alguma forma se manifesta, porque nada poderá levar ninguém a escrever 80 páginas, 150 páginas ou 200 páginas se aquilo não for verdadeiramente intrusivo em relação àquilo que ele experiencia, sem dúvida nenhuma. A leitura é um luxo. É um luxo que nós podemos ter e que está tão perto da nossa mão. E, de facto, é um luxo, é o menos caro. É um luxo acessível. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E tu disseste que para jantarias, com quem jantarias, não é? Com a Alice Vieira, conta lá. Bem, a Alice Vieira, para mim, representa, digamos que é o meu ícone vivo da literatura infantil-juvenil. É uma mulher que digamos que é uma mulher de armas, sendo que a sua arma é a palavra e aquilo que ela defende relativamente à mulher escritora em Portugal. E essa posição, essa defesa, essa alegria e força que ela manifesta para o exterior diz-me muito. Outra das mulheres é a Lídia Jorge, que é extraordinário porque não só a sua literatura, os seus romances são uma delícia, um delírio da imaginação e da sua verdade com a qual eu tenho empatia, mas também é uma mulher que reivindica o seu tempo e que se interessa pelo seu tempo, o tempo dela enquanto mulher neste tempo. E são coisas que me ligam a elas. Da mesma forma, a Virginia Woolf ou a Marguerite Duras. São os livros que tu trouxeste hoje, vamos já avançar. Ou a Cristina Bessa Luís. Sim. Ou seja, são mulheres deste tempo. São pessoas que me interessam porque quero saber o que é que elas pensam sobre a forma como as mulheres são representadas, quer na literatura, quer como na sociedade, sim. Na sociedade, e isso
para mim é cada vez mais importante a forma como nós estabelecemos a nossa relação em relação aos outros, nós mulheres, mas também como nós nos queremos fazer representar neste século. Sim. Acho que é o 21. Exato. Mas há muita coisa ainda semelhante com o anterior, não é? Com as leituras também vemos isso. Olha, Alice Vieira, eu tive a honra de receber neste podcast, na primeira temporada, a conversa número 29, que convido a ti, Margarida, e a quem nos está a ouvir a conversa com a maravilhosa Alice Vieira, com quem, e depois quem ouvir a conversa vai perceber, com quem troco postais, que é assim um máximo, ela continua até a manuscrito. Ela adora. Outra autora que tu adoraste e trouxeste o livro como uma das escolhas especiais, a Débora Levi, O Nadar para Casa. Olha, é uma... digamos que é a Débora Levi e Annie Ernaux são duas cabeças de casal, cada uma dentro de uma cultura completamente... dentro de culturas diferentes da nossa, até pela língua, que eu abracei e que eu acolhi e que me fazem... que me dão energia para redescobrir a escrita adulta, no sentido de aquilo que eu estou neste momento a pôr no papel. São companhias extraordinárias, companhias de cabeceira, mesinha de cabeceira, de viagem. São livros muito acessíveis para uma mulher, porque tocam em lugares e em sítios que me interessam e que elas não têm medo, Mariana. Elas não têm medo de se expor, elas não têm medo de ser, elas não têm medo de se mostrarem inteiras, divididas. E foi o máximo, eu festejei a Annie Ernaux. Eu posso estar dividida, eu posso estar... é simplesmente... é qualquer coisa que me dá muita energia. Sim, não há máscaras que nos são incutidas desde sempre e desde há muito, e elas tiram-nas e cedo tiraram. E a Annie Ernaux, a ganhar o Prémio Nobel, lhe deu mais destaque, e que bom, porque assim mais pessoas estão a ler. E este ano, mais do que nunca, eu sigo páginas de Bookstagramers e de repente parece que quase que está na moda. Ainda bem, leiam. Ainda bem, porque se ganhar o Nobel significa que há mais leitores e leitoras, se ganhar o Nobel, aquilo que ela escreveu e que durante muito tempo era tido quase como vergonhoso, então... Valeu a pena. Valeu a pena. Exatamente. E O Nadar para Casa, da Débora Levi, queres-me contar? Verão, Riviera Francesa, uma família vai passar férias. Olha, e há uma personagem na piscina, nua. Nua. Olha, eu conheço aquele trajeto real, o trajeto real, e por isso, quando eu peguei no livro, eu não conhecia a Débora Levi, eu, aliás, não li em português, nem em inglês, li em francês. Apanhei uma tradução e comecei a ler, e de facto era uma excelente tradução, porque eu disse, uau, o que é isto? Quem é esta mulher? E depois fui à procura dos outros e li depois no original, em inglês, e aquele circuito, aquele lugar, aquele cheiro, aquela paisagem, aquele cri-cri, o quente, os pinheiros, a piscina. Viste, tu leste a ver. Eu li a ver, ou seja, eu conheço aquela temperatura, e por isso eu fui convidada, é um bocadinho como a Helena Ferrante, eu fui levada para um estado em que quase tinha medo de virar a página, porque o que é que eu vou encontrar, porque eu conheço aquilo. Portanto, há uma espécie de transfusão ao ler aquele romance em especial. É o lugar da tentação. Eu não quero estar a descrever a história, mas é o lugar da tentação para uma mulher e para um homem. É umas férias idílicas, enfim. Sim, mas é o lugar da tentação. É o desejo. Como isso pode interferir na esfera pessoal e na esfera do casal. Ai, que medo! Mas nós estamos sujeitos ao perigo, ao perigo, entre aspas, ou seja, há possibilidade. Digamos que não. Eu nasci numa família católica apostólica romana, mas de facto eu comecei a abraçar de alguma forma o budismo e comecei a relativizar uma coisa e outra. Não que
não sou militante, mas de alguma forma olho para os conceitos, para a dramaturgia do catolicismo de uma forma um bocadinho diferente. E não é melhor nem pior, guardo um lugar para cada uma das sinopses, mas eu vivo, digamos que, a religião de uma forma um pouco diferente. E portanto, mas nós, enquanto peões desta cultura judaico-cristã, há a culpa, há o pecado, mesmo que esteja muito longe, dizemos nós acabamos por ter ali sim uns lastros e por isso nós continuamos a sentir esse formigueiro. Porque nos foi esse formigueiro. Está. E como é que se fala disto na literatura sem se falar, sem ser explícito? Eu acho que o Nadar para Casa tem muito disto. Boa, fica aqui a recomendação. E há outros ótimos argumentos. Este livro, Nadar para Casa, de Deborah Levy, foi finalista do Man Booker Prize. Vários jornais de renome, o The New York Times, o The Guardian, o Sunday Telegraph, entre outros, consideraram mesmo um dos melhores livros do ano. Isto foi em 2012 que foi escrito. Foi adaptado para rádio pela BBC Radio 4 e valeu à autora uma nomeação para a autora do ano nos National Book Awards. Portanto, vale a pena, claro. Vale a pena, lá está. Nadar para Casa, da Deborah Levy, ela que é romancista, dramaturga, poeta, britânica, nasceu em 59 na África do Sul. Depois é engraçado porque eu encontrei aqui críticas que é completamente subjetivo e eu já percebi que não vale a pena ler, porque uma vez li um livro de uma autora irlandesa e gostei imenso, e a seguir li as críticas no site, para aí, ainda nem havia o Goodreads, e eram péssimas as críticas, e eu pensei, que bom, ainda bem que eu não li e que não fui na opinião de pessoas que na verdade é subjetiva e que eu não conheço, não é? E a Deborah Levy, encontrei uma crítica à autobiografia dela, que é uma trilogia que eu amo. Tu amaste, pronto, depois encontrei pessoas até que diziam que gostaram ainda mais da autobiografia do que Nadar para Casa. Portanto, parei com as críticas, lá está, com a subjetividade disto. Mas então a crítica mais achei graça porque ela dizia: Deborah Levy tentou sem sucesso ser uma sucessora da Marguerite Duras. E eu achei graça porque o livro que tu trouxeste a seguir, que vamos falar, é da Marguerite Duras, o Écrire, leste também em francês, mas que eu fui ver e a tradução chama-se Escrever. Olha, é igualmente bom. Eu acho que a Marguerite Duras é tão rica, mas tão rica, e basta ler os livros de receitas dela para perceber que ela escreve coisas tão diferentes e de forma tão diferente. Ler o teatro que ela adaptou, de Henry James, por exemplo, ler os textos que ela escreveu, os cadernos de guerra, por exemplo, a troca de cartas que estão coligidas e publicadas entre ela e os diferentes amantes, etc. Ela é tão rica. O Amante é o livro dela, é um dos livros dela. É um dos livros. Ela é tão rica, tão despoderada, no sentido que ela quis experimentar a vida e quis falar disso e quis transpor isso para a literatura. Ela fez isso de forma tão desequilibrada, em bom, ou seja, sem regras. É começar a ler Duras e começar a perceber que ela vai para muitos sítios e dispara em muitas direções, e que o teatro dela vai para o outro lado, os argumentos dela para cinema também, portanto não sei. Eu acho é que não tenho tempo para ler isto tudo. Ou seja, se nós quisermos explorar todos os autores desta forma, não há tempo. E é uma das coisas. Ainda por cima, eu tenho uma coisa que muita gente tem, porque eu sei, porque já comentei isto com várias pessoas, que é quando eu estou a amar um livro e chego às últimas 5 páginas, eu levo tempos infindáveis. Ficas triste porque está a acabar. Fico triste e fico a arrastar. A prolongar, não é? A esticar. Estico. Quando chega à última. E depois tenho alguma dificuldade em pegar notas. Sim. E dizer isso quando é uma coisa muito passional, sim. Há livros que eu leio e que fico radiante, às vezes até nem adoro, mas não o suficiente para largar a meio, porque também tenho alguma dificuldade, mas já vou conseguindo. Mas há uns que bom, estou a acabar, vou já escolher o próximo, e há outros que é isso, é chamada ressaca do livro, ali uma expressão que achei graça, que é o book hangover, que tu gostaste tanto subscrevo. E está tão dentro de ti que tu não consegues ir para outros tão cedo. Subscrevo. O Escrever, da Marguerite Duras. E sabes o que é que eu sinto, e tu, escritora também, eu chamo-me escritora wannabe, mas eu não sinto um bocadinho de uau
Como é que ela consegue? Porque ela nasceu em 1914, morreu em 1996, mas já era à frente do tempo que nós somos hoje, ou seja, ela tem menos filtros do que, falo para mim, do que aqueles que eu admiro a coragem dela. Eu ainda não sei se teria essa coragem e essa... É o que tu dizes, se calhar é o desequilíbrio, mas não é. Quando eu digo desequilíbrio é não querer estar equilibrada. Eu acho que é um processo consciente. Eu não quero estar equilibrada. Eu não quero estar. Eu não quero ser aquilo que vocês esperam que eu seja. Exatamente. É coragem, não é? Ela é corajosa. Sim, é preciso uma grande dose de liberdade para ser quem é. E é por isso que quando eu vejo alguém que fala em voz alta, uma mulher. Eu adoro homens, atenção, não é essa a questão. Mas quando uma mulher fala alto, quando uma mulher bate o pé, quando uma mulher diz, e nós temos vários exemplos na nova literatura portuguesa, a Inês Pedrosa, a Patrícia Reis, etc., são mulheres que falam alto, são mulheres que não têm medo de... Eu sou e sou isto, esta é a minha força, esta é a minha fragilidade, eu estou dividida aqui, eu aqui estou insegura, eu aqui estou... E eu gosto disso. Porque isso não só nos aproxima enquanto mulheres, e dá a voz, acho como que não tem... também começa-se a falar em voz alta. Exatamente, é o dar voz, que bom, que maravilha. O escrever da Marguerite Duras, à semelhança da Débora Levi, não é? Também aborda a infância, as razões de escrever, e há uma frase maravilhosa da autora que é: escrever, não posso, ninguém pode, é preciso dizer, não podemos, e escrevemos. É o máximo, não é? Isto são 5 ensaios independentes. É o escrever, a morte do jovem aviador inglês, Roma, o número puro e a exposição da pintura. Fica então aqui a recomendação da Marguerite Duras. Escrever e tudo mais dela, como diz a Margarida. Sabes que Duras não é o apelido dela, ela é Marguerite Donadieu, e Duras era o nome de uma vila onde era a casa do pai dela. É giro o pseudónimo, a razão pela qual ela inventou o pseudónimo. Tu agora a descrevê-la lembraste-me, e cá está ela, a Virginia Woolf, um quarto só seu, foi que tu também adoraste e recomendas. Recomendo, mas tipo 100%, ou seja, eu tive conhecimento da Virginia Woolf através do teatro, não foi imediatamente através dos seus livros. Comecei pelo teatro e depois a partir do teatro, o teatro tem uma coisa ótima, porque somos obrigados a estudar ao infinito. E então, a partir do primeiro do Orlando, acho eu, e de uma versão do Orlando, eu fui ao Orlando e depois não parei. O Orlando é só um parênteses, é uma biografia fantasiada em que não é que o homem vira mulher, não querendo estragar a história, mas é também dos livros mais uau da Virginia Woolf. Digamos que está tão em cima da mesa hoje em dia, deve ser lido e relido por todos nós. Não tem nada a ver, tem a ver com a diferença, tem a ver com a aceitação da diferença, tem a ver com a expressão do eu, a expressão e uma coisa muito importante, que é o corpo poder andar com o eu. E durante muitos anos, como nós sabemos, a história não deixou que o corpo pudesse acompanhar o eu das pessoas. Agora, finalmente, as pessoas, de uma forma quase coral, as pessoas estão a querer que o seu corpo também conte. Eu bato palmas. Que maravilha, mas eu interrompi, estavas a falar das peças da Virginia Woolf. Estava a falar começou por um texto do Orlando e depois a partir daí fui à procura, fui buscar os outros livros que ela escreveu e tentar perceber quem era esta Virginia Woolf. E eu disse, caramba, mas como é que uma mulher na sociedade inglesa, como é que ela conseguiu se manifestar? Como é que ela, digamos, trouxe à mulher, à escrita, aquilo que de uma maneira muito pouco fácil era possível expressar artisticamente, mesmo ao nível da pintura, foi sempre uma coisa muito reservada aos homens. Talvez com os pré-rafaelitas tivesse já havido uma ou outra, mas mesmo assim era sempre dentro das artes decorativas, e ela surge na escrita e nas tertúlias que ela promovia com o então marido e depois mais tarde com as suas amantes. Ela foi capaz de libertar uma determinada uma forma de estar na literatura
que dura até hoje. E eu acho que todas estas mulheres que nós estávamos aqui a falar passaram por ela. Acho eu, creio eu. Eu adorei É incontornável. Um quarto só seu, e agora há uma edição nova que é um quarto só meu, mas pronto, a Virginia Woolf. Isto era uma palestra, lá está, que ela deu foi convidada pela Universidade de Cambridge, deu uma palestra sobre mulheres, sobre ficção nos colégios femininos, e é sem rodeios, e é incrível. Eu adorei, às tantas. Este livro foi um livro que eu, quando comecei a ler, logo no início não entrei, fui ler outros, e depois voltei e fiquei presa. E adorei, e depois eu tenho uma memória e acontece imenso esquecer-me de imensas coisas. Então eu lembro de pensar, eu não quero esquecer disto, que foi um exemplo que ela, para dar um exemplo de porque é que a mulher não escrevia, isto é a crítica dela, não é? Porque é que a mulher não podia escrever, então ela ficciona, isto sem estragar o livro, é só um bocado, ficciona uma irmã de Shakespeare, e eu adorei a imagem que ela deu. Imaginem que Shakespeare tivesse uma irmã com o gênio dele, então conta, ficciona, imagina a vida dela. E depois outra coisa que ela disse que eu adorei, ela fala muito da Jane Austen e da Charlotte Brontë, e ela diz, Charlotte Brontë escreve melhor, mas a Jane Austen diz mais. E eu adorei esta comparação porque fiquei cheia de vontade de voltar a ler o Jane Eyre que li na adolescência, e os outros livros, mas já são os clássicos, não é? Voltar a eles, mas dá vontade. E ela ensina imenso. Este livro não só é completamente faz pensar, e este livro é de 1928, então imagina as mulheres na palestra a abrirem os olhos e se calhar muitas delas dizem, uau, alguém falou aquilo, alguém pôs em voz alta aquilo que eu sinto e não tenho coragem de dizer. Lá está, mais uma vez, a coragem, não é? É outra autora. Olha, que tu Mariana, agradeces. Eu agradeço a existência dela, a encarnação dela neste mundo, e não só para as mulheres escritoras ou pintoras ou todas aquelas que querem ter uma voz artística, mas também para as meninas. Para as nossas meninas, para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as nossas irmãs. E até os nossos filhos. Eu só tenho rapazes e estou preocupada que eles, por favor, têm que perceber cedo, de que maneira lá está, mais do que o sermão da mãe, é isso, é dar-lhes a ler, dar-lhes a, como tu dizes há bocado com o teu próprio livro, não é? A magia das boas palavras, de contar numa história em vez de dar um sermão. Sim. Há coisas, naturalmente. Há coisas que nos formam e que nos deformam. E deformar a realidade é um ato, pode ser um ato artístico, sem dúvida. Mas isto é formativo. Esta forma de estar na vida, de reivindicar um quarto só seu, reivindicar um espaço, a independência. Esta independência, esta necessidade de dar corpo e voz àquilo que nós viemos aqui manifestar, à nossa missão na vida, seja ela qual for. Nós não nascemos todos para sermos artistas e para estarmos debaixo do olhar público, até para sermos privados, mas sermos privados com este poder pessoal de nós expressarmos e dizer ao outro que nos liga, que nos segue, com quem partilhamos uma vida, eu sou isto também. E reconhece o meu espaço. E tu também, reconheces o teu espaço. E isto, reconheceste. Sim. E os nossos filhos rapazes reconhecerem este espaço nas meninas. Porque infelizmente ainda é uma questão. Eu acho que é uma revolução que começou lá atrás. É lenta, uma revolução lenta, não é? É um lembrando. De vez em quando há assim uns momentos em que se expressa uma lei ou outra. Este movimento muito recente global do Me Too, acho que tem acelerou sem dúvida nenhuma. Seja, podemos ir ao detalhe e dizer, mas aqui e ali houve situações em que, mas o cômputo geral, de facto, é em defesa de um espaço só seu, de um lugar só nosso, e eu acho isto fundamental. E agir outra coisa fundamental. Também. Sem fundamental dúvida. Mesmo. E ela fala literalmente, mas também é uma metáfora, porque ela dá exemplos de poetas e autoras que eu nem conhecia algumas, e ela dá neste livro, num quarto só seu, e há certos de poemas de mulheres que na altura foram ignoradas. Olha, aquela tonta que é escrever, porque depois tinhas que ser da alta sociedade para ter disponibilidade para poderes escrever, não é? E as ela damas mostra, de salão. Sim, exatamente. E ela mostra as poetisas. Sim, ela mostra envergonhadas. Ora bem, e não era só as envergonhadas, eram as revoltadas, ou seja, há a poesia que ela mostra que diz: esta autora devia ser incrível, esta poetisa devia ser incrível,
Só que a escrita dela era de revolta, porque os poemas dela eram em revolta, chateada, frustrada com os limites das mulheres e a injustiça que isso é. Tudo que ela diz é, esta podia ter sido tanto mais, porque ela já era imenso, mas os temas dela era a revolta que ela sentia. É muito giro, Mariana. A Helena Ferrante fala nisso agora não me estou a lembrar do título do livro. A Vida Mentirosa dos Adultos? Não. Este último que ela faz também fala sobre a escrita. É a l'écriture da Helena Ferrante. Não me lembro. São umas crónicas que ela escreveu para um jornal e que foram todas juntas. Será? Provavelmente. E uma das coisas que ela diz é exatamente isso. É a possibilidade de materializar na escrita a mulher sem ser a partir do ponto de vista masculino, porque o masculino para ela, os escritores, eram de tal maneira fortes, a referência masculina é tão forte que quando ela começou a escrever, ela queria escrever como homem, para estar de par a par, para ter tanta força, para ser reconhecida. Ou seja, ela não se permitiu ser mulher literária logo, não é? Porque não iria ter tanto poder, não poderia entrar na competição. E ela reconhece que ela foi aos poucos ganhando esse lugar e começa a escrever como mulher. E portanto a sua identidade e no fundo a sua valorização deu-se enquanto mulher literária. Agora é muito giro. Pois, e já antes havia pseudónimos masculinos para as mulheres esconderem que o eram. Sim, mas isso era uma mulher, era uma mulher a escrever, tinha um pseudónimo, não é? Um nome falso. Mas tinha por necessidade, porque não venderia se fosse mulher. Exatamente. Mas o que a Helena Ferrante fala de outra coisa, que é escrever não com a febre feminina, mas com uma febre masculina. Ou seja, a referência dos escritores é tão forte e a forma como eles escrevem é tão já está tão entranhada que nós seguimos aquele modelo. Pois. Sem querer. É o tal incutido desde sempre e de repente... Somos young a escrever. É giro, não é? É sim, senhora. Vale a pena pensar nisso. Olha, Virginia Woolf foi, pronto, este livro, Um Quarto de Sócio, foi considerado um dos textos mais importantes do século XX, marca mesmo um momento fundador do feminismo moderno, a luta antiga e justa pela igualdade, é o que estamos aqui a falar. Recomendo, a propósito disto, não sei se conhecem, é muito pequenininho, um livro da Chimamanda Ngozi Adichie, que se chama Todos Devemos Ser Feministas. É um livro mínimo. Não e assim, então ainda mais, pronto, então vou-te recomendo-te. E na conversa na temporada passada, a Catarina Furtado foi um dos livros que escolheu, na conversa número 23, fica aqui também o convite. Mas vais-me mandar uma mensagem com o nome. Lembrar-se, senhora. Assim de repente não vou conseguir escrevê-lo. Força, todos devemos ser feministas. E eu depois também ponho no descritivo do podcast para quem nos está a ouvir. E esse livro é mínimo, portanto ainda pensei, este ainda é mais fácil para impingir aos meus filhos, porque lá está, mais uma vez, eu também quero que os rapazes cedo o leiam. E vais gostar. E esta autora é incrível, a Chimamanda, eu agora já consigo dizer o nome dela, ao princípio eu não conseguia, Chimamanda Ngozi Adichie, escreveu vários livros incríveis, depois mando-te tudo, e já foram também falados neste podcast. Olha, e para acabar, temos só mais um livro que temos que falar, porque para mais já falaste hoje, da Lídia Jorge, outro que tu escolheste, O Vale da Paixão. Olha, eu vou-te dizer uma coisa, O Vale da Paixão foi uma das primeiras grandes paixões. Eu não conhecia a Lídia Jorge, comecei a ler algumas coisas, ela gosta dos murmúrios, etc. Lá. Quando cheguei ao Vale da Paixão, tive um baque porque a imagem daquela mulher a subir as escadas, a mancar, o som, eu nunca senti o som num livro como eu senti naquele livro. E tu perguntas, mas porquê naquele livro em especial? Não faço a mínima ideia. A Lídia Jorge é uma mulher muito... para mim é um mistério. Ela diz, se a palavra não for escrita, não há eternidade. E então, eu estou muito atenta à forma como ela escreve para perceber como é que ela quer propagar esta ideia. E em todas os enredos existe febre,
existe uma perdição. Uma perdição. É como se as personagens estivessem no limite de uma determinada existência para passar para outra ou para ficar por ali. E este Vale da Paixão, reconheço que fiquei durante muito tempo dentro daquela casa, dentro daquele labirinto, dentro daquele mistério, qualquer coisa que ainda não saiu dentro de mim, é curioso. Ficou contigo. Ficou comigo, até hoje. É o retrato de uma família por uma mulher, da qual nunca saberemos o nome, é a filha do Walter, é a única coisa que sabemos, e o texto, diz aqui a crítica também, é diferente dos anteriores, da Lídia Jorge, as emoções são trabalhadas profundamente, descendo ao mais íntimo das personagens, e é dominado pela admiração ilimitada e a paixão que a personagem nutre pelo pai. Portanto, esta é mais uma recomendação da Margarida. Portanto, agora, Nadar para Casa, Débora Levy, Escrever, Marguerite Duras, Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf. Sabes que Woolf era nome de casada, ela era Stephen. Giro, não é? É giro. E O Vale da Paixão, da Lídia Jorge. Agora é uma pergunta difícil. Destes 4 livros, escolhe um. Um Quarto Só Seu. Não fez tão difícil. Um Quarto Só Seu. Boa. Somente porque acho que ela marcou o século XX. Olha, um dos 100 livros do século XX para o jornal francês Le Monde. Olha, a Margarida está com o livro na mão que eu trouxe-o. Boa. Não, juro que não tinha lido isto. Isto é o universo a mexer-se a mostrar. Sim. Eu, no fim da conversa, que estou a adorar, faço tendo em conta o teu gosto literário, e aqui percebe-se bem, e que bom que é, eu estou cheio de vontade, por exemplo, o Vale da Paixão ainda não li, estou cheio de vontade. É ótimo porque este podcast as pessoas queixam-se, entre aspas, que saem com imensos livros para aumentar na lista de compras. Estou igual, estou cheio de vontade. E no fim ofereço um livro tendo em conta o teu gosto literário. E hoje vou dar-te a escolher entre dois, porquê? Porque quero a mesma que saibas que os dois existem. Um deles acredito que até já tenhas, portanto, daí também o meu plano B, que é o último da Lídia Jorge, o Misericórdia. Não tenho ainda. Então pronto. Não tenho ainda. Misericórdia saiu agora há pouco tempo. Então é a história que a mãe da autora, nos seus últimos meses de vida, nem anos, pediu-lhe, por favor escreve, e escreve e vai-se chamar Misericórdia. Olha, estou toda arrepiada. Ai, que bom, olha, também eu estive a ler, não sei se tu já leste a entrevista que ela deu na revista Ler, a Lídia Jorge. Não. E noutra, onde é que foi? No Jornal de Ler, já não me lembro. Eu sei que ela falou muito sobre esta misericórdia, e até porque não é um parágrafo, é um parágrafo longo sobre a mãe, não é? Sim, e sobre a relação que ela tinha com a mãe. E portanto não é assim das coisas mais fáceis, mas também só pode ser uma das coisas mais íntimas, não é? Sem dúvida. E eu ainda não li. Ai, que bom. E estou, olha, estou feliz. Que bom. Eu li outra entrevista dela, não na revista Ler, que leio de vez em quando, mas ela própria diz, a Maria Alberta, que é a protagonista, é inspirada na mãe, vive num lar, e diz a autora, um espaço fechado, com pessoas de idade, com tempo limitado de vida e que cria uma intensidade de sentimentos e relações que as pessoas não imaginam que possa existir. É uma viagem por dentro das almas, quer dos cuidadores, quer das pessoas cuidadas, mostrando que os sentimentos podem ser comuns. E é uma protagonista forte e cheia de fulgor. Isto é nas palavras da Lídia Jorge. A Misericórdia. Isto é muito curioso, porque eu tenho pensado muito, é inevitável, não é? Cheguei aos 60 anos, toda a gente pensa como é que nós vamos daqui para o degrau seguinte. E várias vezes começo a ter a experiência de amigos e de pais e de mães que estão em lares. E várias vezes ponho a questão deste fim, o lar, que é uma família de abrigo. E só já de si digamos que é um palco de teatro, não é? E mais não digo porque ainda não li. E que bom, e que te ajude e que te traga respostas, e te apazigue também estes medos que nós temos, claro. Sim, porque isto está no horizonte, não é? Está no horizonte, é inevitável.
Como o sol nascer todos os dias. Olha que maravilha. Então, assim, só em passando, pronto, assim, no parênteses, até porque seria o plano B se já tivesses os Misericórdias. Este livro conheces? Não. Pronto, é mais levezinho, não é o intelectual do cariz que tivemos aqui hoje, mas eu descobri-o assim que acabei a primeira temporada deste podcast e fiquei doida para falar nele, porque adorei, e também é uma crítica ao patriarcado, que é Lições de Química, fica como sugestão de leitura da Bonnie Garmus, mas eu hei de falar mais nele neste podcast e depois aqui mostro melhor à Margarida, mas fica aqui Lições de Química, adorei a protagonista, adorei o cão, é um livro super especial que também ficou comigo, eu que me esqueço imenso das histórias que leio, por mais, lembro-me que adorei, mas já não me lembro bem, este ainda está comigo e é muito mais levezinho, mas também tens ali momentos de uau. Mas pronto, olha, obrigada Margarida, adorei. Obrigada. Obrigada por ouvir. Todos os caminhos vão dar a Mariana, porque a minha chegada foi épica. Bom, mas foi. Encontramos a meio caminho. Agora te explicas no próximo podcast. Fui buscar a Margarida. A Margarida dizia: Mariana, eu estou aqui um bocadinho perdida, onde é que é? Eu, ai meu Deus, eu sou a pior pessoa com orientação para explicar, mas encontrámos-nos. Como um pêndulo. Maravilha. Obrigada. E obrigada por ouvirem. Para a semana a mais.